A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje: maçonaria e o servo de Deus. Podemos ser maçons, amados irmãos? Vamos ver, vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo com o tema de hoje: maçonaria e o servo de Deus, amados irmãos. Podemos ser maçons? Podemos frequentar uma loja maçônica? Vamos estar lendo aqui a origem da maçonaria, vamos estar falando de Gadu, Bafomé, a origem das igrejas pela maçonaria, falar da palavra de Deus, que é o mais importante sempre, né? Êxodo 20, Mateus 6, 1 Timóteo 6, 1 Coríntios 10, para terminar Apocalipse 21, que é o nosso foco para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, amados irmãos, vamos estar lendo aqui a origem da maçonaria, amados irmãos. Preste bastante atenção e fica até o fim do vídeo, que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade aqui, amados irmãos, no canal Escatologia de Deus, que diz assim, amados irmãos: o que é e como surgiu a maçonaria? Parte da história da ordem pode estar relacionada ao seu nome. Maçonaria significa pedreiro. A ordem de maçons livres e aceitos é uma sociedade secreta, mas aberta a homens de todas as religiões. Só não são aceitos ateus e mulheres. Para fazer parte dela, o indivíduo deve crer em Deus e ter uma conduta ética e honesta. Não pode contar o que ocorre nas reuniões e nem se identificar como maçom para as outras pessoas, afirma o teólogo Inocêncio de Jesus Viegas, assessor do Grande Oriente Brasileiro, uma das maiores associações maçônicas do país. O nome vem do francês maçon, que quer dizer pedreiro. A organização surgiu na Idade Média, época de grandes construções em pedra, como castelos e catedrais, a partir de uma espécie de embrião dos sindicatos, as chamadas corporações de ofício. Nelas se reuniram os trabalhadores medievais, como alfaiates, sapateiros e ferreiros, que guardavam suas técnicas a 7 chaves. Os pedreiros, em especial, viajavam muito a trabalho, por isso tinham uma certa liberdade, ao contrário dos servos, que deviam satisfação ao senhor feudal, caso quisesse deixar suas terras, afirma Eduardo Basto de Albuquerque, professor de História das Religiões da Unesp. Daí vem o nome original, maçonaria livre, ou Freemasonry em inglês. Após o final da Idade Média, a maçonaria passou a admitir outros membros, além de pedreiros. Transformou-se assim em uma fraternidade dedicada à liberdade de pensamento e expressão, religiosa ou política, e contra qualquer tipo de absolutismo, tanto que a organização teve forte influência nos bastidores da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, participou decisivamente da abolição da escravatura, da independência e da proclamação da República de Eduardo. A régua e o compasso, os símbolos maçônicos, meus irmãos. O símbolo da maçonaria refere aos instrumentos dos trabalhadores que na Idade Média dominavam as técnicas de construção em pedra. O compasso, que desenha os círculos perfeitos, representa a busca da perfeição pelo homem. A letra G no centro de tudo vem de God, Deus, em inglês. Para os maçons, ele é o grande arquiteto do universo. Grave essa frase, amados irmãos: o grande arquiteto do universo. O esquadro, que forma ângulos retos, lembra que um homem deve levar uma vida igualmente reta, ética e honesta.
Agora, influência oculta, mais irmãos. O brasão maçom no dinheiro mais poderoso do planeta. Uma variante da mesma simbologia aparece no verso da nota de $1. Nela, o esquadro do compasso se resume num triângulo que encabeça a pirâmide e representa a Santíssima Trindade. O olho no seu interior tem o mesmo significado da letra G. É Deus onisciente, que tudo sabe, tudo vê. A explicação. 3 dos primeiros presidentes dos Estados Unidos e principais articuladores da independência do país, George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, eram maçons, amados irmãos. E um maçom ilustre, Voltaire, filósofo francês, de 1694 a 1778, amados irmãos. Só misericórdia de Deus. Ou seja, amados irmãos, até aqui a origem da maçonaria. Nós vemos que teve influência na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, na abolição da escravatura aqui no Brasil, na independência do Brasil e também na proclamação da República. Ou seja, amados irmãos, tem influência em todos os países, amados. Tudo que acontece por aí tem a mão da maçonaria, assim como o que está acontecendo hoje no Brasil também, amados irmãos. Não se esqueça disso. Tudo tem a ver com a maçonaria. Eles dominam praticamente os países todos, amados irmãos. Só misericórdia de Deus. E fala que G vem de God, de Deus, né? Tem as imagens, o triângulo, o olho que tudo vê, etc. E eles denominam esse God, esse Deus, que não é o principal, não é o Deus da Bíblia, é outro Deus. Fala que é o grande arquiteto do universo, né, amados irmãos? E na palavra de Deus nós vemos que Deus não é arquiteto de nada. Deus é o Criador dos céus e da terra. Pela sua palavra foi criado tudo que na terra existe. Os céus e a terra e tudo que nela há, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem arquiteto de nada. Isso é uma mentira, um engodo de Satanás. Ou seja, maçonaria é uma coisa, o Deus da palavra de Deus é outro. O Deus de Israel é uma coisa totalmente diferente desse Deus maçom aqui. Para a glória de Deus. Então vemos que ele influencia em praticamente todos os países, amados irmãos. Está com a mãozinha deles ali. Quer que faça ali ó, uma coisa que aparentemente é o bem, e esses males que aconteceu, a Revolução Francesa, etc. Que é só misericórdia de Deus, né, amados? Então, vemos que a maçonaria, significado pedreiro, construções, né? Aí fala negócio de arquitetura, etc. O arquiteto nós sabemos que só desenha a planta, que quem faz são os pedreiros, né? Que mete a mão na obra para fazer. E Deus não é arquiteto de nada, Deus é o Criador. Ele fez os céus e a terra para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que esses símbolos, ações, triângulo, olho. Se os irmãos forem pesquisar mais a fundo sobre esses símbolos e significados, você vê que é só ocultismo, satanismo e tudo que não presta, que é só misericórdia de Deus. A esse grande arquiteto do universo é denominado como Gadu, amados irmãos. Presta atenção. Vou deixar tudo no link na descrição do vídeo, amados irmãos. Esse site, o link do vídeo do pastor Silas Malafaia falando o grande arquiteto do universo, mas muitos não sabem aí, mas a maioria desses pastores, dessas grandes religiões evangélicas, é tudo maçom, mas que é só misericórdia de Deus. Deixarei no link da descrição ele declarando pela sua própria boca, falando o grande arquiteto do universo, é a mesma frase que eles falam na maçonaria. E o evangelista Jack Thomas Chuck afirmou que Baphomet é um demônio adorado pelos maçons. Daí o boato associado ao satanismo, à maçonaria, mais irmãos. Vou deixar no link também da descrição nesse site sobre o Jack Thomas Chuck, que afirmou que lá dentro, fala Gadu, não sei o que, mas o mais adorado é o Baphomet, que está escondido, no oculto. Por isso que tudo que acontece lá dentro não pode sair lá, aqui para fora. E quem é maçom não pode falar para outras pessoas que é maçom. É tudo escondido no ocultismo. E a palavra de Deus não tem nada oculto no escondido, é tudo às claras, para todo mundo ver. Porque a honra e a glória é do nosso Senhor Jesus Cristo.
quando Jesus Cristo fazia os milagres, era todo mundo na frente de todo mundo, não era um escondido, não era, aqui não, só para nós, aqui não, para todo mundo ver, para todo mundo glorificar o nome de Deus. Então, tudo que é ocultismo, que é ocultar alguma coisa, esconder, é do diabo, não tem nada a ver com Deus, amados irmãos. Então, a palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Então, lá dentro eles adoram o Bafomé. Se você pesquisar, aí vai estar na capa do vídeo também, é um bode com 2 chifres, com um troço, uma mão para baixo e outra para cima, assim, que hoje em dia está na juventude, aí hoje em dia fazer esse sinal assim, com 2 dedos para baixo. Isso aí é o sinal do Bafomé, do demônio que eles adoram na maçonaria. Tenha cuidado com esses tipos de sinais que vocês fazem com as mãos, amados, porque essa é tudo entrega a Satanás, que é só misericórdia de Deus. Agora eu vou estar lendo a origem das igrejas pela maçonaria, meus irmãos. Eu vou comprovar aqui que é só misericórdia. Essas grandes igrejas, porque as pequenininhas ainda tem santos, servos de Deus. As grandes também tem servos de Deus lá, né? Mas os principais líderes é só misericórdia de Deus. Está olhando aqui, ó, a origem das igrejas, meus irmãos, de 1911 em diante. Aqui eu vou falar algumas, né, mas se os irmãos quiserem se aprofundar, nome por nome, pesquisar aí, você vai ver que é só misericórdia de Deus. Que diz assim, amados: quem são os pastores maçons que dominam as igrejas no Brasil? Eles ocupam os mais altos cargos dentro de algumas igrejas evangélicas. Um dos fundadores foi o reverendo Richard Ratcliffe, que na época era apenas um missionário. Ele veio para o Brasil com sua família. Financiados pela maçonaria e pelo menos 3 anos após iniciar os primeiros cultos batistas, fundou junto a outros 7 membros batistas a loja maçônica George Washington no ano de 1874. Note que a chegada de PIB no Brasil é anterior à fundação da Assembleia de Deus, que só seria fundada anos mais tarde, em 1911, no Pará. Portanto, quando a Assembleia de Deus foi fundada, já havia pastores batistas maçons. A igreja evangélica fundada pela maçonaria já foi a maior do Brasil e tem 4 milhões de membros. Segundo o livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora, Rio de Janeiro, 1985. O pastor batista que recebeu os missionários Daniel Berg e Gunnar Vigren era membro da maçonaria, assim como na maioria dos pastores batistas na época. Ele teria recebido ordens de apoiar os missionários em solo brasileiro, uma prática comum na fraternidade maçônica em vários trechos. O livro sugere que Daniel Berg e Gunnar Vigren eram membros da maçonaria. Se a maçonaria esteve comprovadamente na fundação de algumas das mais importantes igrejas evangélicas do país, é ingênuo acreditar que não estão na Assembleia de Deus. Maçonaria na Assembleia de Deus. A maior figura da Assembleia de Deus no Brasil, depois de Daniel Berg e Gunnar Vigren, com toda certeza foi o pastor Paulo Leivas Macalão. Ele foi administrador do Ministério de Madureira. Conhecido por sua integridade e trabalho, desbravou o Rio de Janeiro e alguns estados, sendo cofundador da Assembleia de Deus de Madureira do Rio de Janeiro. Pastor Paulo Leivas Macalão, que foram consagrado ao pastorado por Gunnar Vigren, passou a ser a maior autoridade dentro da Assembleia de Deus do Brasil, do Ministério de Madureira. Enquanto viveu, foi pastor-presidente até o ano de 1982. Apesar de não ter registros de Macalão fosse ligado à maçonaria, um homem que foi considerado um braço direito ocupou um alto grau na fraternidade. Trata-se do reverendo Isaías de Souza Maciel,
atual presidente da OMEB, Ordem de Ministros Evangélicos do Brasil e no exterior, com cerca de 30 mil pastores associados. O antigo site de Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro mantinha o registro histórico da sua fundação e homenageou o reverendo que foi grão-mestre. Misericórdia de Deus. Grão-mestre quer dizer o mais alto grau da maçonaria, o 32º grau, mas só misericórdia de Deus. Vamos ficar só até aqui, mano. Só até aqui você já vê o engodo de Satanás, né, mano? Só misericórdia. Desde as fundações, Assembleia de Deus, Batista. Se você for pesquisar e outras aí, mas e tá na capa do vídeo, a Universal. Tu vê a fachada da Universal, vê a fachada de uma loja maçônica. É a mesma coisa, é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Ou seja, maçonaria, adventista, tudo, Ellen White é tudo da maçonaria, mano. Que é só misericórdia de Deus, assim. Você não pode servir a dos senhores. Você tem que amar um e odiar outro. Não tem como você servir a Deus e aos demônios. Não tem como, mais irmão. É só misericórdia de Deus. Então nós viemos aqui comprovando através da história, mais irmão. Todos os links desses sites deixarei na descrição do vídeo para os amados irmãos, que é só misericórdia de Deus, né, mais irmão? Então, vamos agora ler a palavra de Deus, depois dessas origens todas ocultistas, satanistas dentro das igrejas. Vamos estar lendo aqui Êxodo 20, amados irmãos, versículo 3 e 4, que diz assim, amados irmãos, para a glória de Deus: não terás outros deuses além de mim, não fará para ti nenhum ídolo ou nenhuma imagem, qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, amados irmãos. A palavra de Deus é bem clara. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Não tem esse negócio de cima do muro. Os que estão em cima do muro, lá em Apocalipse 2, Deus está pronto de vomitá-los. E vai vomitar naquele grande dia. Não tem como você ficar em cima do muro. Ah, eu vou ser aqui maçom aqui, e você aqui a servo de Deus aqui na igreja. Não tem como. Ou você é maçom ou você é servo de Deus. As escrituras do Senhor é tudo contra o ocultismo, tudo aquilo que simboliza, que é tudo satânico, mas não tem nada a ver com Deus. Eles falam que Gadu é o arquiteto de Deus. Deus não é arquiteto, Deus é o criador dos céus e da terra, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui, não devemos ter outros deuses diante do Senhor, e somente adorar o nosso Deus que está nos céus, para a glória de Deus, né, mas a palavra de Deus é bem clara. Mateus 6, 24 e 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, amados irmãos. É praticamente o mesmo texto, mas eu vou ler aqui, já que eu já fiz a referência que não pode adorar dois deuses, tem que amar um ou odiar o outro. É praticamente Mateus 6, 24. Vou estar lendo aqui 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, amados irmãos, que diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram em muitos sofrimentos, amados irmãos. Por que eu estou falando de dinheiro? Porque o dinheiro é o Deus desse século, amados irmãos. E para você entrar na maçonaria, você tem que ter, tem que ter din-din. Não adianta o cara ser íntegro e ser bom. Se o cara não tiver abastado do dinheiro, o cara não entra. Ou seja, são pessoas selecionadas a dedo, amados irmãos, para entrar. A pessoa não é o que eu quero entrar, não. É por convite. É tudo escondido. Eles mandam convite para a pessoa lá que está indo bem, dono de multinacionais, o cara vai lá e entra. E ninguém sabe quem é. Mas sabemos, né, pelas fachadas de algumas lojas, como vemos a Havan, o velho da Havan é maçom, né? Tu vê a fachada do Havan, é maçonaria, não tem nada diferente das lojas maçônicas. Ele é um maçom, mais irmãos. Ou seja, é o amor ao dinheiro, ao Deus. O Deus desse século é o demônio, o dinheiro. Então a palavra de Deus falou:
Ou você pode adorar o dinheiro ou você adora a Deus. Não tem como você adorar as duas coisas juntas. Porque Deus sente ciúme, né? Aquelas pessoas que são divididas nessas coisas. Fala que adora a Deus, mas tá cheio de ganância no dinheiro. Que é só misericórdia de Deus. Isso aí. Um dos males é a adoração ao dinheiro. Que traz o homem à ruína. Ou seja, afasta o homem de Deus. Então, um dos princípios da maçonaria é o dinheiro. Só entra na maçonaria quem for rico. Que é só misericórdia de Deus, amado. 1 Coríntios 10, 21, 22, cita que não devemos sentar na mesa de Deus, participando da ceia do Senhor, e sentar na mesa dos demônios. Ou você adora a Deus e se confraterniza com o servo de Deus ou com o servo do diabo. Não tem meio termo aqui, mas não tem o que falar, isso, aquilo, não sei. Ou você é de Deus ou você é do diabo, mas não tem em cima do muro, não tem meio termo, porque a palavra de Deus é firme. Mas irmão, devemos se afastar dessas coisas de ocultismo, etc. Se você vê na maioria dessas gravadoras aí de evangélicas, a maioria dos clipes é tudo negócio de maçonaria, micá, é tudo do ocultismo, tem tudo satanismo, que é só misericórdia, está tudo enraizado, mas desde a criação até essas gravadoras, porque só visa isso aqui, ó, é o dinheiro, é todo mundo cheio de dinheiro, e muita gente passando, ajuda um ao outro. A palavra de Deus não fala para você ajudar um ao outro, fala para você pegar o seu dinheiro e dividir com os pobres. O jovem rico, o que ele fez? Ele falou com o nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, o que é necessário para herdar o reino dos céus? O nosso Senhor Jesus Cristo falou: pega os seus bens e vende tudo e divide com os pobres, e terás um tesouro no céu, e me segue. O que ele falou? Se entristeceu, né? Que ele tinha muito dinheiro, não. Deixa pra lá, não sei o quê. Aí foi pro dinheiro dele, ou seja, quis amar o dinheiro, não quis amar Deus. E tá hoje essas coisas aí, falar, as pessoas pensam que está adorando a Deus, mas tá adorando o dinheiro. Essas grandes gravadoras, etc. É raro, amados irmãos, você vê um servo de Deus fiel mesmo, que é só misericórdia de Deus. Então nós vemos aqui que é só misericórdia de Deus, amado. Ou seja, um servo de Deus não pode ser maçom de modo algum, ou qualquer outra coisa, amado irmão. De fraternidade, de ocultismo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou tem o amor a Deus ou o amor ao dinheiro. Não tem como as duas coisas andar juntas, amados irmãos. Que é só misericórdia de Deus. Então, para terminar, amados irmãos, Apocalipse 21. Esse é o nosso alvo. É o que nós mais esperamos naquele grande dia. É o Senhor vindo com poder e grande glória. E Ele dará ordem aos seus anjos, que recolherá os seus escolhidos de um canto a outra extremidade dos céus. Ressuscitarão os mortos glorificados e os vivos transformados num piscar de olhos. E os dois, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, subiremos juntos ao encontro do Senhor dos ares. Aí virá o que eu vou ler agora, Apocalipse 21, amado, para a glória de Deus. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a grande cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte
da água da vida, amados irmãos, para a glória de Deus. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas enquanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, a dinheiro e a outras coisas mais, e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, amados. Então a palavra de Deus é bem clara e bem fácil. Não pode um servo de Deus ser maçom ou qualquer outra coisa parecida de fraternidade, irmandade, etc. Ou você é servo de Deus, ou você serve ao diabo. Não tem as duas coisas juntas, meus irmãos. Que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto a estes que tiver misturado nessas imundícies, é o lago de fogo com enxofre. E aos santos do Senhor que se abstêm, se afasta do mal, é a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, amados irmãos. Eu fico com essa palavra abençoada, amados irmãos. De maneira nenhuma um servo de Deus pode ser da maçonaria ou qualquer outra coisa parecida. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comente, amados irmãos. Os comentários dos irmãos é muito importante e relevante para o canal, para o crescimento do canal, que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a verdade chegar a mais irmãos, para que a tampa dos olhos com a verdade da palavra de Deus chegue a outros irmãos para a glória de Deus. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.